Silva, o que aconteceu com o milímetro? É que eu estou fazendo a leitura no sistema inglês. Ah, a famosa polegada. Essa mesmo. Agora que você ficou craque na leitura do paquímetro no sistema métrico, está na hora de você aprender como se faz a leitura no sistema inglês. Na teleaula de hoje você vai ver como se faz a leitura da polegada milesimal e vai aprender também a fazer a leitura da polegada fracionária. Ô Silva, quer dizer que o sistema inglês também é muito usado na leitura do paquímetro? Titão, o mais usado mesmo é o milímetro, mas um bom profissional não pode ficar por fora de nada que se refira às medidas. Portanto, antena ligada que a nossa teleaula está começando. Pronto, Vitorino. Com essas peças aqui, o seu pedido está completo. Meus parabéns, hein, Ananias? Sabe, Ananias? O pessoal lá na empresa está elogiando o seu trabalho, rapaz. Mandaram até um pedido, ó. Opa, isso sempre é bom. Olha aqui, ó. Esse desenho aqui está cotado no sistema inglês. Inglês. Polegada. Ô, Ananias, eu estava olhando esses paquímetros aqui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A leitura da polegada se faz igual no sistema métrico? Olha, é bem parecido. Você tem um tempinho aí? Tem um tempo e até curiosidade. Tá, então vamos ver como é que a gente faz a leitura da polegada milesimal. Ó, esse paquímetro aqui também adota a polegada milesimal. Ó. Cada polegada da escala fixa divide-se em 40 partes iguais. Então, cada divisão corresponde a 40 de polegada. Que é igual a 25 milésimos de polegada. Como o nônio tem 25 divisões, a resolução do paquímetro é UEF, ou unidade de escala fixa, sobre NDN, ou número de divisões do nônio. Temos, então, 25 milésimos de polegada sobre 25. Fazendo as contas, concluímos que a resolução deste paquímetro é igual a 1 milésimo de polegada. Tá, tudo bem, isso aqui eu já entendi. Agora eu queria saber como é que faz a leitura da escala em polegada. É o mesmo procedimento da leitura da escala em milímetro. Olha aqui. O que você vê aqui? Aqui, a gente tem escala em polegada e nônio com 25 divisões. Tá certo. Agora, a gente tem que contar as unidades 25 milésimos de polegada que estão à esquerda do zero do nônio. Deixa eu ver. 2 unidades de 25 milésimos de polegada. Então, a gente lê 50 milésimos de polegada. Depois, a gente soma os milésimos de polegada indicados pela coincidência de um dos traços do nônio com o da escala fixa. Deixa eu olhar aqui no nônio. 14 milésimos de polegada. Que somados com os 50 milésimos de polegada da escala fixa, dá 64 milésimos de polegada. Agora você lê sozinho. Tá legal. Antes do nônio aparece o 7. Como ele aparece depois de uma polegada, então eu leio 1 polegada e 700 milésimos de polegada. Agora, o traço do nônio que coincide com um traço da escala fixa é o 21, ou 21 milésimos de polegada. Somando, dá 1 polegada e 721 milésimos de polegada. Silva, essa história de medir em polegadas é um enrosco, eu não estou conseguindo. Tá, vai conseguir, sim, senhor. Depois vai sair por aí fazendo leitura errada de medidas, e então, como é que vai ser? Tá bom. Bom, vamos tentar, ó. Bom, antes do zero do nônio, ó, tem essas 2 unidades, mas do que são mesmo? De milésimos de polegada, de 25 milésimos de polegada, Titão. Se são 2, então... 50 milésimos de polegada. Agora eu tenho que ver qual é o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa. Acho que é o 14. 14 milésimos. Agora é só somar, Tito. Somando dá 64 milésimos de polegada. Muito bem, então vamos ver agora com essa aqui. Só que com essa peça eu não vou dar dica, hein? Bom, antes do zero do nônio aparece o 4 e mais 2 unidades. Então, 450 milésimos de polegada. Agora, o traço do nônio que coincide com 1 da escala fixa
é o 21 milésimos de polegada, o que dá uma leitura final de 471 milésimos de polegada. Sabe, Vitorino, na metalmecânica é comum medir frações milesimais de polegada com o auxílio do nosso amigo, o paquímetro. Deixa eu treinar algumas leituras aqui para ver se eu estou manjando do assunto. Tá né? certo. E para saber se a gente está manjando do assunto, nada melhor do que olhar algumas medidas e pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Antes do zero do nônio, tem o 1 e mais 3 unidades de 25 milésimos de polegada. Então, 175 milésimos de polegada. Como o traço do nônio, que coincide com o 1 da escala fixa, é o 0, a medida final é 175 milésimos de polegada. Aqui, deixa eu ver. O 0 do nônio está entre 6 e 7 polegadas. Antes dele, aparece o 6 e mais uma unidade de 25 milésimos de polegada. Então, 6 polegadas e 625 milésimos de polegada. O traço do nônio, que coincide com um traço da escala fixa, é o 10. Somando então, temos 6 polegadas e 635 milésimos de polegada. E finalmente aqui, o 0 do nônio está entre 1 e 2 polegadas. Antes dele aparece o 9. Então eu leio 1 polegada e 900 milésimos de polegada. Agora que eu já estou com prática, eu consigo ver direto que o traço do nônio, que coincide com 1 da escala fixa, é o 6. Então 1 polegada e 906 milésimos de polegada é a leitura da medida. Agora a gente vai ver a leitura de polegada fracionária, que é o sistema adotado por esse paquímetro aqui, ó. A escala fixa desse paquímetro aqui, ó, é graduada em polegadas e suas frações. E esses valores fracionários são complementados com o uso do nônio. E para poder utilizar o nônio, a gente precisa saber calcular sua resolução. Então vamos lá, como é que se calcula? Olha aqui, ó. A resolução a gente descobre dividindo o menor valor da escala fixa pelo número de divisões do nônio. 1/16 de polegada dividido por 8. Fazendo as contas, vamos ver que cada divisão do nônio vale 1/128 de polegada. Aqui dá para a gente ver melhor o nônio. Então as divisões são 1/128 de polegada, 1/64, 3/128, 1/32, 5/128, 3/64, 7/128, 1/16 de polegada. Depois que a gente aprendeu a resolução do nônio, é só adicionar a leitura da escala fixa, a resolução 1/128 de polegada, multiplicada pelo número do traço do nônio que coincidir com a escala fixa. Isso, filha, não entendi nada. Então dá uma olhadinha aqui. Aqui a gente pode ler 3/4 de polegada na escala fixa e 3/128 de polegada no nônio. Aí é só somar essas duas leituras para encontrar a medida total, que é 99/128 de polegada. Já aqui nessa medida, a gente pode ler 1 polegada e 3/16 de polegada na escala fixa. Por que o 3/16 de polegada está entre 1 e 2 polegadas? A gente leu o 1 antes? Isso mesmo. Continuando, no nônio, o traço que coincide com o traço da escala fixa é o de 5/128 de polegada. Agora a gente soma as duas leituras e pronto. Temos uma leitura final de 1 polegada e 29/128 de polegada. Agora você lê sozinho. Deixa comigo. Antes do zero do nônio, a gente lê 1/16 de polegada na escala fixa e o traço do nônio, que coincide com o 1 da escala fixa, é 6/128 de polegada. Somando as duas leituras, temos 14/128 de polegada. Simplificando, 7/64 de polegada. Você já percebeu que medir polegada fracionária exige operações mentais? Para facilitar esse tipo de leitura, vou te dar uma dica. Fique por dentro. Verifique se o zero do nônio coincide com um dos traços da escala fixa. Se coincidir, faça a leitura somente da escala fixa.
Quando o zero do nônio não coincidir, verifique qual dos traços do nônio está coincidindo e faça a leitura do nônio. Por exemplo, se o traço que coincidir for o primeiro, a leitura é 1/128 de polegada. Verifique na escala fixa quantas divisões existem antes do zero do nônio. Aqui, por exemplo, tem só uma divisão. Como você já sabe que cada divisão da escala fixa equivale a 1, 16avos, 2, 32avos, 4, 64avos e 8, 128avos, baseado na leitura do nônio, escolha uma fração da escala fixa de mesmo denominador. Quer ver? Por exemplo, se a leitura do nônio for 3, 64avos de polegada, escolha a fração 4, 64avos de polegada na escala fixa. Ou, se a leitura do nônio for 7, 128avos de polegada, a fração escolhida na escala fixa deverá ser 8, 128avos de polegada. Agora o último passo. Se a leitura do nônio é 3, 64avos de polegada, é só multiplicar o número de divisões da escala fixa, neste caso, uma divisão, pelo numerador da fração escolhida. Aqui, a fração escolhida foi 4, 64avos de polegada, porque o denominador é 64 como no nônio. Então, multiplique o 4, que é o numerador da fração escolhida, por 1, que é o número de divisões. Depois, some com a fração do nônio e faça a leitura final. 7, 64avos de polegada. Bem que você me falou, quando a gente tem qualquer dúvida sobre medida, o bom mesmo é correr direto para o laboratório de metrologia. Bom, eu até sei fazer agora o cálculo da polegada fracionária. Opa, devagar, com andor, que o santo é de barro. Vamos ver se a gente faz a leitura dessa peça aqui de prima, vai. Bom, deixa eu tentar, peraí. Bom, de cara eu já estou vendo que o traço do nônio, que coincide com o traço da escala fixa, é de 3, 128avos de polegada. Ah, eu também já vi. Tá aqui, mas vamos fazer a leitura passo a passo, que é como a gente aprendeu. É verdade. Vamos começar pelo segundo passo, que é ver qual o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa. Como eu já disse, tá dando para ver 3, 128avos de polegada. Agora vamos para o terceiro passo. Ver quantas divisões tem antes do zero do nônio. Deixa eu ver. 2 polegadas e mais 8 divisões. Agora o quarto passo. Baseado na leitura do nônio, 3, 128avos de polegada, escolhemos uma fração da escala fixa de mesmo denominador. Então, 8 128avos de polegada e finalmente o quinto passo. Que é multiplicar o número de divisões da escala fixa pelo numerador da fração escolhida. Nesse caso, 2 polegadas mais 8 divisões vezes 8. Aí é só somar com a fração do nônio, que são 3 128avos de polegada, e fazer a leitura final. Fazendo as contas, vamos ver que a peça tem 2 polegadas e 67 128avos de polegada. Vejo que você já aprendeu, Titão. E você? Se lembra de tudo que aprendeu nessa teleaula? Pois muito bem, se você deixou escapar alguma coisa, essa é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como se faz a leitura do paquímetro em polegada milesimal. Aprendeu também como se faz a leitura em polegada fracionária. Finalmente, aprendeu uma regra prática que facilita muito a leitura em polegada fracionária. Tchau, Ananias. Semana que vem eu estou de volta. Para não deixar escapar nada sobre a leitura do paquímetro no sistema inglês, você deve fazer uma visitinha ao seu livro de estudos e resolver todos os exercícios. Aí o seu conhecimento vai ficar na medida certa. Tchau!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.